Olá, vamos falar um pouco sobre o que significa isso que vocês tanto me escrevem de estudo, não retenho nada, não lembro de nada. Eu anotei aqui alguns pontos que vocês inclusive usam como termos, né? Memória fraca, mente cansada, falta de retenção, e eu gostaria de falar com vocês sobre isso. O que pode estar ocasionando isso? O que pode estar condicionando, dificultando o seu jeito de estudar, provocando aí a não permanência do conteúdo dentro da sua mente, que é uma das questões mais importantes para você se preparar bem para uma prova. Quando a gente começa a estudar para concursos, eu me lembro lá em 93, quando eu comecei, não sabia nem o que era um edital, eu comecei a organizar a minha forma de estudar como eu sempre fiz. Desde a escola, dando aulas particulares desde os 14 anos, né? Comecei aí com os meus colegas de turma. E a forma de estudar que eu sempre entendi foi: primeiro eu tenho que saber o assunto, depois eu enfrento questões sobre aquele assunto. Mas naquela época ainda não fazia bem as revisões, eu fui aprender isso mais tarde. Quando a gente começa a estudar, na verdade, estudar para concursos, é você enfrentar assuntos, na maioria deles, né? Aqui eu tô falando para quem é da educação, que em tese já passou pelos temas no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade. Então, por exemplo, língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, ou a matemática básica como um todo, informática, leis, principalmente as legislações gerais, como a LDB, que tem atualizações praticamente todo ano, às vezes mais de uma por ano. A parte pedagógica, conhecimentos político-pedagógicos, a sua parte específica, não sei se você é professor, professora de inglês, português, história, ou arte, educação física, ou se você é pedagogo, pedagoga, psicopedagogo. Então, dependendo da sua lógica, do seu cargo, você vai enfrentar a maioria dos conteúdos que você já viu na vida, na sua escolarização formal. O que você vai fazer na hora de enfrentar o concurso, principalmente quem vai fazer isso pela primeira vez? Você vai verificar no edital os assuntos que por acaso você nem se lembra do que se trata. Muita gente fala: Rose, eu não lembro o que é regência nominal. Eu sei que eu estudei isso ao longo de algum momento da minha vida, mas eu não lembro o que fazer. Ou na matemática, eu não sei fórmula de cálculo da área de um quadrado, de um triângulo, de uma circunferência. Então, quando você vai retomar conceitos que você viu um dia, mas que não estão grudados na sua mente, porque o que é dominar um assunto? É você falar dele com propriedade. Se eu for falar para vocês aqui, por exemplo, sobre a LDB, que eu dou aula sobre isso há 27 anos, claro que está grudado na minha mente. O que eu vou fazer todo ano? Eu vou ver as novidades e vou atualizar você sobre as novidades. Então, se também você quiser receber essas novidades, é só você me chamar no WhatsApp 31 997 98 3393, que você começa a receber as novidades das leis. Você precisa se manter atualizada para as provas, porque é isso que mais cai. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a LDB. Aí, quando você começa a tomar ciência do conteúdo que está colocado para você, do conteúdo que está organizado para você apresentar como sabedoria na hora de uma prova de concurso, você vai ter, de um lado, aquilo que você já sabe, já domina, ou pelo menos lembra, tem condição de resolver questões sobre aquilo, que a nossa sondagem inicial é para isso, né? Onde estou? Tem gente que fala: Rose, eu estou me sentindo uma analfabeta. Estou me sentindo uma pré-alfabetizada. Esse que eu escuto, de tanto tempo que está distante de alguns conteúdos. E do outro lado você tem o conteúdo que você vai para você mesmo dizer que está na lista daquilo que você precisa investir mais. E na sua semana, na sua rotina, né? Quando eu mando para vocês aí a programação, a planilha focada, é você dedicar mais tempo para aquilo que você menos sabe. Esse é o primeiro passo. Não tem como dominar um assunto se você não fizer primeiro um levantamento do que você sabe e do que você não sabe.
Segundo passo, importantíssimo. Rose, eu tô sentindo a minha memória fraca. Rose, eu tô sentindo que eu leio e não sai do lugar. Leio a primeira linha 20 vezes. Leio um parágrafo e tenho a sensação que eu não li. Você tem que olhar a sua alimentação, a sua rotina de vida, seu sono está restaurador, seus exames clínicos estão em dia, está com as vitaminas todas em dia, que são fundamentais também e ajudam o seu cérebro a funcionar como deveria. Não, Rose, minha questão é emocional. Briguei com não sei quem, tô com vontade de enforcar um. Gerou ansiedade, gerou estresse, em alguns momentos, às vezes cansaço físico, gerou estafa. A tendência é você ter dificuldade com memorização. Então, uma das questões fundamentais, além de você fazer a checagem de conteúdo que você vai enfrentar, você tem que fazer a checagem física. Que máquina é essa? Que ser humano é esse que vai enfrentar esse conteúdo? Porque a maioria no Brasil começa a estudar para concurso, e eu sempre falo, infelizmente, quando o edital abre. Não tem motivo para isso. Eu falo isso há 27 anos e estou vendo na internet o povo me copiando em muitas coisas, né? Eu fico até feliz das pessoas me copiarem, é uma honra. Desde que não copiem o meu método, porque aí a conversa é outra. Mas você começa a se estruturar, começa a se organizar e deixa um dos pilares mais importantes, que é o cuidar de quem é que vai enfrentar o conteúdo para dar conta da jornada. Concurso é como se fosse uma maratona. Você lembra lá da São Silvestre, né? As pessoas lá no 31/12, que inclusive está chegando, você começa a se organizar para uma corrida, você treina para aquilo, você se estrutura para aquilo, para ter fôlego, para ter condicionamento. Concurso é a mesma coisa. Você vai para uma jornada e às vezes perde o fôlego, fica morrendo de sede, a perna dói nos primeiros 15 minutos, como acontece muito aqui nos primeiros 15 dias. E por que já de cara eu gosto de falar isso para vocês? Eu gosto muito de fazer esses vídeos aqui, esses conteúdos, para que vocês cheguem no meu método já previamente sabendo o que é importante para você ter alta performance. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Eu quero vocês nos primeiros lugares para vocês tomarem posse o mais rápido possível. Agora, se você não cuida do conteúdo, se você não cuida de si mesmo, si mesma, você já está atrás de muita gente que está fazendo isso, principalmente meus alunos e minhas alunas, que tem uma preparação sobre a organização da mente e da saúde física como um todo para dar conta dessa jornada. Então, quando vocês falam, retomando, mente fraca, mente cansada, falta de retenção está intimamente ligado com o cansaço. Estudar mais tempo do que o seu corpo aguenta. Você que vai dizer, eu sugiro pausas de mais ou menos 20 minutos a cada 2 horas de estudo, mas você que disse, você dá conta. Eu tenho alunas que estudam 3 horas direto, tá organizado lá, tá lá, ó, a água, o café, o chá, o kit, tá tudo organizadinho. Elas falam, Rose, eu não preciso levantar pra nada. Aí você entra no que a gente chama de estado de flow, que é de concentração máxima, e a sua produtividade aumenta. Já falei isso em outros vídeos, né? A importância de você perceber qual é o seu horário de maior produtividade. Em algum lugar desse canal aqui tem um vídeo sobre isso. Porque estudar com alta produtividade contribui para a sua alta performance, lógico. Mas mente cansada, sensação de não retenção dos conteúdos, é sinal ou de alimentação inadequada, ou alimentação que não te ajuda a ser mais produtivo, que também tem isso, né? Primeira coisa, você vai lá e pede seu médico, sua médica, uma bateria de exames para você atualizar e ver se você está precisando de alguma coisa. Olha, eu vou enfrentar concurso, dá uma olhada aí para mim. Vai fazer um check-up geral. O ideal é você fazer isso de 6 em 6 meses, mas quem é concurseiro já começa a estudar fazendo isso. Não faça como uma das minhas alunas, não vou falar o nome,
que foi lindamente no processo de estudos todo, passou na prova e na hora dos exames admissionais descobriu que estava com colesterol alto e quase não tomou posse. Ela teve a posse adiada por 30 dias. Com o médico falando, você volta daqui 30 dias. Se você tiver em condições, recuperar da saúde, eu vou te dar a posse. Olha o risco que ela correu. Então, além da questão clínica ser importante para você realmente dominar o assunto, ter uma performance que dê conta do que uma jornada de concursos de alto nível exige. A maioria dos concursos no Brasil é muito disputado, poucas vagas. Você precisa cuidar da saúde, porque é a sua saúde. Então aqui eu tô falando de conteúdo que você vai enfrentar, você vai ter a dimensão sobre ele. Tô falando de estrutura para dar conta desse conteúdo. Isso é o mais importante. Se organizar para que esse conteúdo fique na sua memória de longa duração. Então é importante você ter 3 momentos estruturados, organizados para que isso aconteça. Para a gente fazer uma excelente prova, seja de concurso, de Enem, de qualquer seletiva que você vai fazer, você precisa dominar o assunto, treinar questões sobre a banca que vai te selecionar sobre aqueles assuntos e fazer revisões sinérgicas, que são revisões que vão fazer o conteúdo grudar dentro da sua cabeça. Hoje eu não sei o que são revisões sinérgicas. Pode aguardar, coloca aqui nos comentários do vídeo se você gostaria que eu falasse um vídeo só sobre revisões. Porque não é um ou outro, são esses 3 passos conjugados, bem estruturados, com as técnicas certas que vão fazer você chegar no pódio, como dizem, né? Chegar lá na aprovação com alto nível de desempenho para realmente tomar posse no cargo. Não adianta ser só aprovado. Ah, passei. Nossa, fiquei com 60 em cima. Ai, teve uma questão que foi anulada. Eu estava com 59, consegui 60. Ai, que feliz. Não, você não está feliz. Você devia estar triste. Feliz é quem está com 97, 98, 99, 100. Mas para atingir esse alto nível, você precisa realmente se preparar organizadamente e corretamente. É o primeiro ponto do que eu mais recebo, porque eu gosto de fazer esses vídeos a partir do que vocês mesmos me pedem, né? Então coloca também aqui nos comentários que outros temas que você está enfrentando aí, as suas situações de estudo, para que eu possa fazer conteúdos especificamente sobre isso, além de você, claro, curtir, compartilhar esse vídeo, que além do YouTube distribuir para mais pessoas, você consegue, inclusive, impactar mais gente que precisa também desse conteúdo como você. Outro ponto. O erro que reprova 90% das concurseiras e que vocês não percebem. Vocês sabem qual é esse erro principal? Tem vários, tá? Semanalmente eu vou fazendo aqui vídeos sobre esses erros que eu não quero vocês cometendo nenhum. Mas esse eu considero o maior. Como é que você está fazendo para estudar da maneira certa? Com a rotina de estudos, planejamento e cronograma sem se perder. Estou perdida, estou perdido, mais perdida do que perdido, é a frase que eu mais escuto também. Mas por que esse é um assunto que para mim é preocupante? Porque muitas vezes as pessoas se perdem e não se encontram mais. Faz algum sentido você começar a estudar, perceber que perdeu o fio da meada. Aí você fala, não vou estudar mais, já paguei a inscrição para o concurso, mas vou desistir porque eu me perdi. Não faz o menor sentido isso. Tem pessoas que ao se sentir perdidas pela primeira vez, já é iniciante na área dos concursos. Tá começando a entender como é que tudo funciona. O que é um edital, quais são as regras para participação, quais os temas que eu vou enfrentar conforme o meu cargo, qual cargo eu quero.
Porque geralmente quem é da área da educação escolhe cargo que está intimamente ligado à sua formação inicial lá da faculdade. Mas tem gente que vai fazer concurso de outras áreas. Rose, eu tô aqui, sou pedagoga, mas eu quero ser pedagoga lá na Assembleia. Quero ganhar 10, 15 mil. Não, eu quero trabalhar na Polícia Civil, na Polícia Federal. Você que sabe. No INSS, no Banco do Brasil. Você pode trabalhar onde você quiser. Concursos no Brasil para nível superior, independente do cargo, é o que não falta. Ou médio, né? Se você também estiver querendo um de nível médio. Eu tenho uma aluna que tem nível superior, mas ela quer estudar para um cargo de nível médio dos tribunais. E depois que ela entrar, porque concurseiro é isso, né? Começa com um cargo de 3 mil, depois de 9 mil, depois de 15 mil, vai subindo. Você que me diz o que você quer. Como eu tenho também alunas que estão no interior, falam, Rose, eu quero estudar aqui na minha cidade, trabalhar na escola do lado da minha casa e ficar aqui até aposentar. Isso é com você. Eu já falei isso também em algumas lives. O que eu preciso mesmo é da sua decisão. Uma vez que você decide qual cargo, qual perfil de cargo, aí nós vamos estruturar a sua jornada. E organizar a jornada de estudos é tão importante quanto você dominar os assuntos. Porque tem gente que sabe os assuntos e se perde. Vou estudar os autores renomados. Quais são eles historicamente? Tem que ter uma linha do tempo para você entender o fio da meada, o raciocínio e de onde um autor partiu, o outro pegou e vai continuando a linha histórica até os dias atuais. Quais autores há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quais autores do século XXI que estão nas provas? Quais assuntos caem 100% das vezes? Você pode fazer concurso no Brasil que é muito difícil não ter BNCC, não ter LDB, não ter ECA, não ter projeto político-pedagógico, não ter tecnologias, não ter inclusão escolar, não ter avaliação. É quase que impossível você fazer concurso no Brasil sem esses assuntos. Tanto é que sempre eu estou fazendo cursos de retomada conceitual desses temas gerais. Tem outros, né? Já tivemos edital aí, por exemplo, de contagem, com 117 obras para serem estudadas, com mais de 20 autores a serem retomados. Só que qual é a vantagem? Como é que eu organizo aqui que vocês ficam tranquilos, tranquilas? Muitos autores estão falando praticamente a mesma coisa. E ao organizar os PDFs semanais, você tem a condição de saber exatamente o que você tem que fazer em 7 dias e aí você não vai se perder. Então o famoso tô perdido, tô perdida, vem muitas vezes dessa lógica de não ter orientação exata do que vai fazer. Por que eu não gosto de soltar alunas numa plataforma, como muita gente até vem para mim, Rose, eu comprei o acesso numa plataforma X, mas eu não quero ficar lá porque não tem o acompanhamento que eu sei que você tem. Eu não solto vocês, vai lá estudar videoaula. Não, você tem uma planilha focada a ser executada, e no nosso caso aqui semanalmente. Por que isso te ajuda a não ficar com essa sensação, né, de estou perdida? Porque você sabe, como eu acabei de falar, exatamente o que você tem que fazer. Você recebe o nosso cronograma geral. Quando você estrutura, você pode fazer isso agora aí no seu caderno. Pega aí caneta, lápis ou caderno físico, digital, como você preferir. Coloca lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Geralmente eu faço uma sugestão geral para todo mundo e você vai adaptar a sua realidade, combinado? Coloca aqui nos comentários se você tem dificuldade de organizar sua rotina de estudos, de modo que você não se perca, porque aí a gente vai fazer conteúdos só sobre isso. Mas em linhas gerais, para você entender, digamos que você coloque lá segundas e quartas, língua portuguesa e redação. Tem concurso que tem redação, tem concurso que não tem redação. Terças e quintas, deixa para raciocínio lógico, matemática básica, informática. Sextas e sábados, a parte de legislação, conhecimentos pedagógicos gerais, a sua específica, porque está muito ligado. Pedagogos, então, nem se fala.
A maioria dos conteúdos da sua parte específica já estão na parte geral, você economiza tempo. Você não vai estudar aquilo tudo de novo. É uma das coisas que as pessoas falam, estou perdida. Rose, eu vi no edital, tem 20 itens na parte geral, mais 20 itens na parte específica, tá tudo parecido. A LDB tá nos dois, faz sentido você estudar de novo? Não, você vai pegar a nossa página, quem tá me chamando depois eu respondo. Você vai pegar a nossa planilha focada, vai seguir PDF por PDF que está sendo recomendado, fazer as atividades de cada PDF, porque é antes do treino focado. Esse movimento aí é de tomada de consciência e muitas vezes retomada conceitual que você vai fazer. Aí você tem um horário semanal que eu sugiro que não seja aquele tradicional, né, de escola, 50 minutos para português, 50 minutos para matemática, 50 minutos para biologia, não. Um dia para a língua portuguesa. Quantas horas você que vai me dizer? Rose, eu posso estudar 2 horas por dia, eu posso estudar 6 horas por dia, mas sempre acima de 1, 2 horas intervalo. Se são 20 minutos para você tomar um chazinho, comer uma fruta, se são 30 minutos, você é que vai sentir o seu cérebro. Por quê? Porque o nosso rendimento começa a cair. Eu estou estudando, estou me organizando, a partir de um determinado momento a gente começa ou a ficar sonolenta, ou a postura vai até fazendo assim na cadeira, muita gente me fala isso, ou assim, né? Começou a fazer isso? Pausa. Vai lá lavar o rosto, dá uma chacoalhada no corpo, estica, porque isso pode estar te atrapalhando. Quando eu falo de foco e disciplina, que vai ser outro vídeo, tem a ver com isso. Minimamente você tem que estar com uma postura que contribua para você estar interagindo com o conteúdo. E eu recomendo, primeiro acesse os PDFs, depois vai para as videoaulas e depois você vai para o treino e para as revisões. Porque o PDF, ele vai mexer com a sua cabeça. Em tese, videoaula é o quê? Sou eu explicando aqui, gente, lá no artigo 60A da LDB, o ensino bilíngue, ele é opcional. Você vai me ouvir ou me ver falando. Tem gente que gosta de pegar as videoaulas e só escutar, porque tem gente que é mais auditivo, ou sinestésico, ou visual. Eu faço até esse teste pra gente saber, pra eu contribuir melhor pro jeito que você tem de estudar, que cada um é. E aí, quando você faz esse movimento, é importantíssimo que você tenha essa referência semanal. O que eu vou estudar em cada dia da semana? Quantas horas por dia? O PDF da Rose tem mais ou menos 90, 100 páginas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quantas páginas eu consigo ler e estudar por dia? Porque não é só ler. Ler é um procedimento. Estudar é outro procedimento. Tomar ciência é outro procedimento. Então, tem gente que estuda assim. Vai lá, lê o PDF, anota no caderno dúvidas e me manda. Grifa, pega aquelas canetas, né, de outras cores, principalmente aquelas fosforescentes são excelentes, marca o texto. Tem gente que gosta, eu acabei de receber uma aluna aqui que falou agora, Rose, eu vou imprimir os PDFs porque eu gosto de pegar. Tem gente que estuda tranquilamente no computador, tem gente que gosta de rabiscar, escrever, anotar. Então, quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para a nossa produtividade, para não se perder, para maior retenção do conteúdo. Tudo isso é importante. Mas esse erro principal, ficar perdido, perdida, eu acho um dos principais. Porque se você se sente perdida, se você não sabe para onde você vai, no dia seguinte, nos estudos, realmente a sua mente vai querer ficar distante daquilo. Aquilo que eu não entendo, eu quero me distanciar. Então, primeiro passo, edital, toma ciência do que está falando, o que vão me cobrar na prova. Segundo passo, que é o que vocês recebem no meu PDF 1. Que banca é essa? Eu já conheço, já fiz prova, sei o estilo, sei o perfil.
No PDF1 vocês recebem detalhadamente sobre o perfil da banca que vocês vão enfrentar. E aí você começa a revisão dos conteúdos. Que no meu caso, quem já me conhece sabe, eu trabalho com PNL. Então vocês recebem as videoaulas com ferramentas da PNL para quê? Para ajudar a sua mente a gravar. Quem está na minha mentoria tem acesso, inclusive, a sessões de PNL para você trabalhar aquilo ali que pode estar travando a sua mente. Às vezes não é só uma questão de alimentação saudável, é uma trava que está no seu cérebro há muitos anos, lá de quando você estudava lá com, sei lá, 6, 10 anos de idade, alguma coisa aconteceu, alguma coisa te falaram, você não avançou na matemática, por exemplo. Então, se sentir perdido, perdida, é até natural. Você não pode ficar perdido, perdida. Outra coisa que ajuda muito, linha do tempo. Hoje é dia X, a prova é dia Y. Põe lá linha A para linha B. Deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, né? Você põe lá o A e o B. Ó. Ponto A, onde eu estou agora? Estou começando a ler o edital, estou escolhendo meu cargo. Ponto B, estou lá tomando posse do cargo, lá na escola, feliz da vida, passei. Essa distância do ponto A para o ponto B é a sua jornada de estudos, que você pode fazer uma linha do tempo e anotar em cada um. Por exemplo, você divide aí a sua linha do A para o B em momentos, né, etapas, e pode numerar. Eu ensino isso para vocês com detalhes. Aqui é só para exemplificar. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Digamos que você tenha 6 meses pela frente para fazer a prova. Então, você divide aí mais ou menos em 4 momentos. 4 blocos de semanas. O que tem que fazer em cada momento? No início, eu tenho que tomar ciência do que eu vou estudar, conhecer o edital, escolher meu cargo, organizar a minha vida para priorizar o concurso. Porque tem gente que começa a estudar e o concurso não é prioridade. Faz tudo, quando se dá conta, meu Deus, 9 da noite eu não fiz nada. Tô morta de cansada, eu vou estudar. Não vai ter rendimento. Ou vai ter rendimento, só que baixo. Para você ter alta performance, você precisa contribuir para o seu corpo, ter uma rotina que te leve para alta performance. Então, essa é uma questão. Como eu vou me organizar para saber exatamente o que fazer em cada momento, em cada bloco de semanas, até a véspera da prova? Claro que eu faço isso para vocês e com vocês, mas você pode fazer sozinha se você entendeu o que eu falei aqui. Porque essa sensação de estar perdido, perdida, tem a ver com essa não organização mental do tempo e do espaço que você tem para estudar. Eu posso dar 3 horas por dia, você vai ter uma quantidade de X de tempo para conteúdos, para treino, para revisões. Eu posso dar 10 horas por dia, eu posso dar só no final de semana. Isso é da sua realidade e também da sua governabilidade, são escolhas. Quando lá em 93 eu escolhi tirar 30 dias de férias, eu não fui viajar, eu não fui fazer nada, eu fui para a biblioteca estudar para o concurso. Foi uma escolha que eu fiz, abrir mão hoje para ganhar depois. Foi fundamental para o meu procedimento de estudos ter ciência de todo o conteúdo do edital. Eu li tudo com a Vanessa na biblioteca da UFMG. Nós lemos tudo. Só que ainda não tinha uma coisa que se chamava método, que hoje eu tenho para passar para vocês. Né? O que vocês fazem hoje, meus alunos e alunas fazem hoje, é fruto do que eu vivi e do que eu errei lá em 93. Minhas alunas todas, meus alunos, né, 27 anos de aprovações, estão vivendo dos meus acertos e sabendo dos meus erros para não cometer. Isso encurta a sua jornada. E eu vou fazer vídeos sobre todos esses erros. Acompanhe aqui no canal que vocês vão ver todos eles.
Por quê? Porque vocês mesmos me pedem. Essa questão de estar perdido, perdida, é uma delas. Outro ponto. Estudo errado. Estou com conteúdo acumulado. Estou sentindo que tem excesso de conteúdo. É muita coisa para estudar. Resumindo. Não é pouca gente também que fala isso. Quando a gente estuda muito, inclusive porque gosta, que a gente da educação, a gente gosta de estudar. Fala a verdade. Me conta aqui nos comentários se você não é uma pessoa como eu, que ama estudar. Agora mesmo lendo um livro. Eu leio livros técnicos para eu dar aula para vocês, é claro. E eu leio livros não técnicos. Para lazer, para poder descansar a mente. É maravilhoso. Só que no meu tempo atual, eu não tenho como vencer um livro como se eu tivesse por conta de ler, né? Tem gente que lê livro num dia, numa semana, num mês. Eu gosto de ler pedacinhos. Pego um capítulo, aplico no que eu preciso. Eu não leio o livro também de maneira tão linear. Do primeiro ao último capítulo. Da primeira à última página. Cada um lê como gosta, né? Mas eu leio em função do que eu estou vivendo, das necessidades de produção de conteúdo, do que vocês me falam. Então, eu tenho meus estudos sobre coaching, eu sou terapeuta floral, eu tenho os estudos e materiais que eu faço de produção de conteúdo para alunas que eu acompanho após aprovação. Rose, eu estou aprovada, vou enfrentar o estágio probatório, me ajuda. Tenho acompanhamento pedagógico, se você quiser, é claro, nesse ponto também. E aí, você faz da sua semana as leituras que você quiser. Quando estou estudando para concurso, eu fico lendo muito livro aleatório? Não. A sua prioridade máxima é o conteúdo do edital. Quanto mais você puder, por exemplo, tem lá o PDF 1 que traz todas as contribuições de Paulo Freire, do Vygotsky. Se você puder, o que eu recomendo, ir às fontes. Rose, eu estudei o Vygotsky lá na faculdade. Leia de novo. Retome a obra. Porque ir à fonte vai te colocar anos-luz na frente de quem não vai fazer isso. Infelizmente, a maioria do Brasil compra uma postilinha qualquer. Nem checa se essa apostila está de acordo com o edital. Nem sabe se essa apostila tem os conteúdos completos. Lê e estuda essa apostila achando que está se preparando para o concurso e chega lá e não passa. Aí fica triste achando que o problema é essa pessoa mesmo. Não, às vezes é o conteúdo que você estudou que não estava adequado. Então é importantíssimo que vocês, para não se sentirem com excesso de conteúdo na cabeça, esse conteúdo seja dado em gotas, como a gente gosta de falar, né? Gotinhas homeopáticas que não sentem, que você não fica com peso nas costas. Você não fica, ai meu Deus do céu, essa semana eu vou morrer. Não. Um PDF por semana. Uma quantidade de conteúdo que caiba nos seus 7 dias da semana, lembrando que o domingo ou o 7º dia você reserva tempo para lazer, para relaxamento, para descansar. Relaxamento e meditação você deveria fazer todos os dias. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Só aqui nesse vídeo eu já falei em mais de 10 vídeos que eu vou fazer, né? Porque um conteúdo vai puxando o outro e tudo isso você precisa saber antes de você ir para sua prova. Porque tem gente que dá de cara com a prova, dá branco, né? Nossa, eu estudei isso, mas não lembro nada. Esse excesso de conteúdo que estava lá na sua jornada, te dando essa sensação de peso, você vai sentir isso, se você não tomar providência, na hora da sua prova. Quanto que é leve estudar com passo a passo claro do que fazer. Porque tem gente que só de olhar para o edital e ver lá 120, 117 obras, já fica em princípio de desmaio. Já se sente cansado antes de ler tudo aquilo. Mas você não precisa ler tudo aquilo. Primeiro, porque eu vou organizar para você
Segundo, porque o estudo temas versus obras facilita. Tem gente que pega o edital e vai estudando, vai lendo tudo. Tem gente que vai lendo tudo, estudando na ordem alfabética que está no edital. Errado. Porque uma obra tem a ver com mais de um tema. E às vezes um autor fala de 3, 5 assuntos. Nas videoaulas eu faço para vocês essas conexões. Por isso é o poder ter acesso ao conteúdo do PDF e depois assistir às videoaulas. Então esse cansaço, esse desmaio do cotidiano, ou às vezes vai sentar para estudar, já senta cansado. Só de olhar para uma lista enorme que tem que ler. Sente que o conteúdo está grande demais para o tempo que você tem. Só de se sentir assim, você já contribui para o seu movimento de produção cair. Então, é muito importante que você se organize para ter esse movimento de estruturar a sua jornada, estabelecer blocos para você fazer uma coisa de cada vez e não ficar atolada, para você não se sentir perdida e para você dar conta do que precisa fazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo em que ele te foi útil, em que te ajudou, para que eu possa saber e produzir novos conteúdos, porque aqui é lugar da aprovação e eu quero você na minha lista. Até a próxima!